Boa noite a todos. Tivemos um probleminha de conexão, mas estamos aqui de volta para falar para vocês sobre as dimensões da qualidade e sobre os fundamentos de gestão em saúde. Espero aí que todos estejam neste frio ansiosos por bastante conteúdo que a gente vai dividir aqui na live de hoje. Vamos aguardar o pessoal retornar, porque teve uma queda aqui da live. Daqui a pouco a Alexia também está aqui com a gente. Eu vi a Andréia aqui. Confundi. Andréia, seja bem-vinda. A Pati, Elise, Dani, todo mundo já chegando de novo. Muito bem. Olá, o vídeo está encerrando. Eu sei, Du. Por isso que eu tô aqui conectada novamente. Muito bem, Priscila Ferreira, Paula. Alexa está aparecendo em outro? Ué, como pode isso? Será que ela entrou também com o mesmo login do Ibis Instituto? Quem consegue enxergar a Alexia lá na outra conexão, pode avisá-la de que eu tô com o login do Ibis? Só pra gente não se perder aqui. Samanta também tá aqui. Aurilúcia, Cacaruivo. Ô Tati, avisa a Alexia, por favor, que ela deve entrar com o login dela. Senão a gente fica derrubando uma a outra. Elise, boa noite. A Priscila está mesmo, muito frio. Que engraçado, sério, Tati? Ô, Tati, confirma pra mim, a Alexia tá na outra live usando o Ibis Instituto, o login do Ibis Instituto, ou usando o login dela? Que ela tem que usar o login dela, porque senão cria realmente duas lives. Esse vídeo tá ruim? Pati, tá ruim pela qualidade do som ou da imagem? Fala aí pra mim, porque senão a gente troca. Foi isso, foi a confusão que ela fez. Ela entrou no do Ibis. Tá alternando. Pessoal, só me digam se a imagem tá boa, se o som está bom. Só confirmem aqui pra mim. Teve uma pessoa aqui que falou que a imagem tava ruim. A Pati falou que estava ruim. A Ana tá falando que o vídeo tá ok. Ótimo. Tá ruim pela qualidade da imagem. Pessoal, pra vocês também tá ruim? Porque às vezes é conexão de internet. Priscila tá falando que imagem e som tá bom. A Tati falando que conseguiu avisar a Alexia. Imagem e som tá bom. Imagem ruim. A mesma Pati falando que a imagem tá ruim. Olha só, Pati, tenta desconectar sua internet e conectar de novo pra imagem melhorar, tá? Porque às vezes você pegou uma banda que tá ruim. Mas o mais importante é o que eu vou falar aqui, o que a Alexia também vai falar, mais importante do que efetivamente você nos ver, tá bom? A André tá dizendo que tá tudo certo, a Du também dizendo que tá tudo bem. A Alexia mandando aqui uma solicitação, finalmente ela chegou. Entra aqui. A Dani, boa noite, imagens são ok, que bom. Muito bom, muito bom. Chegou! Oi, Lé. Se eu sou entrevistadora, eu tinha que abrir a live. Eu tava lá na outra live. Mas tranquilo. É que a gente tinha combinado de eu usar o login do Ibis e você o seu pessoal. Mas não tem problema. O importante é que tá todo mundo aqui, tá todo mundo ansioso para escutar a gente. Mesmo nesse frio, o pessoal levantou e tá por aqui, ó. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Eu tava justamente começando a explicar lá na outra live, paralela a essa, que a gente vai falar sobre fundamentos da acreditação em saúde, que são efetivamente palavrinhas mágicas, como se fossem essências e valores que todas as organizações que estão dentro da metodologia da ONA precisam fomentar, precisam valorizar, precisam implementar
no seu dia a dia, por exemplo, liderança, né? Se a gente for ver, mesmo o próprio manual da ONU, ele é extremamente rico em requisitos e padrões que valorizam o papel do líder. E as dimensões da qualidade, por sua vez, não estão ligadas a nenhuma metodologia de acreditação. As pessoas às vezes confundem o que é dimensão, o que é fundamento. Então, elas não estão ligadas necessariamente a uma metodologia de acreditação, mas sim, todas as metodologias de acreditação acabam utilizando essas dimensões para alinhar aí o seu processo metodológico, porque elas são a base, a pedra fundamental, as pedras fundamentais que dão sustentação a um processo de gestão da qualidade. Então, vou começar, então, entrevistando a Vivian. Não sei se você já se apresentou, Vivian, ou... Não deu tempo. Estava esperando o pessoal chegar, esperando você chegar. Agora que está todo mundo aqui, a gente já pode se apresentar. Tudo bem. Bom, então eu sou Alexia Costa, vocês já me conhecem, estou toda segunda-feira aqui praticamente. E gostaria, então, que a Vivian Girtz, que é uma das nossas diretoras, se apresentasse um pouquinho para a gente começar o nosso bate-papo. Então, tá bom. Eu trabalho com acreditação já há muitos anos, quase 20 anos. Sou apaixonada pelo tema. Participei do processo de revisão do Manual de Acreditação da ONA em 2014, em 2018, agora em 2022. E ele está riquíssimo. Acho que vai ser muito bacana a gente poder dividir alguma coisa aqui hoje e também no curso de formação de avaliadores, né? Lá a gente entrega tudo, lá vai ser super completo. Mas é isso. Estou à disposição de vocês aí para quaisquer dúvidas que vocês tenham relacionado ao tema que a gente está propondo aí hoje. Muito bem, então eu vou começar a falar sobre, primeiramente, o primeiro tópico da nossa live, que são os fundamentos de acreditação. Então, são bases, são valores que todas as organizações que estão na metodologia ONA precisam sustentar, precisam seguir. Começando, então, pela visão sistêmica. Conta um pouquinho para o nosso público, Vi, o que é essa tal visão sistêmica, que também às vezes é difícil deles entenderem, e por que ela é importante? Vamos lá, a visão sistêmica é o olhar que todo profissional deve ter para o todo, né, para a organização como um todo. Então, quando um enfermeiro responsável da área ambulatorial resolve fazer a identificação, por exemplo, de uma medicação ou de um risco inerente ao paciente, de uma forma, de uma cor, etc., ele precisa entender se essa prática também está sendo realizada em outros setores, para que haja uniformidade, porque o paciente caminha na organização, né? O paciente transita. E os próprios profissionais também se alternam nas suas atividades. Então, quando você não faz implantação de práticas com visão sistêmica, você corre o risco de o processo ficar complexo, ter regras diferentes para cada setor e, obviamente, você oferecer um risco grande ao paciente, né? E gerar um dano aí que pode atingir o paciente. Então, quando a gente fala do conceito da visão sistêmica, é de sempre ter o olhar do impacto daquilo que você está fazendo na organização como um todo. E aí, cada vez mais se torna importante a visão sistêmica, quanto maior o nível dessa acreditação. Por exemplo, nível 2, que fala de interação de processos, e nível 3, né, que visa a excelência, eles têm que ter esse conceito muito bem incrementado, muito bem implementado. Muito mais a partir do nível 2, né? Porque quando a gente está falando de gestão integrada, a gente está entendendo que os profissionais que estão na assistência, os profissionais que estão na gestão e no apoio, eles estão com o olhar do fim do processo, né? Que é transformar a saúde daquele paciente. E eles têm a plena consciência de que um processo interage e impacta no outro processo. Então, a visão sistêmica, principalmente neste nível de maturidade da acreditação, é essencial. Mas a gente já faz a avaliação da visão sistêmica desde o primeiro nível. Aliás, é importante dizer que todos esses fundamentos que a gente vai falar hoje são fundamentos que os avaliadores aplicam em qualquer avaliação, até na avaliação diagnóstica. Tá? Eles são fundamentos transversais à avaliação. Bem, então vamos para o fundamento número 2, que é a liderança. O que é a liderança no conceito da metodologia ONA? Bom, liderança é o accountability, né? O líder entender que ele é responsável por
tarefas, por processos, pelo desenvolvimento do time, por dar feedback, por mediar conflito, liderar para objetivos, né? Colocar o paciente em primeiro lugar e entendendo que o líder é o espelho das pessoas que estão sendo lideradas. Então, geralmente, esses profissionais, eles chegam num cargo de liderança, inclusive sem o preparo para ser um líder, né? Geralmente são ótimos técnicos, excelentes técnicos, mas não têm essas competências, essas habilidades comportamentais, esses skills que são necessários para um líder. E a organização precisa promover um ambiente para que esse desenvolvimento seja feito, bem como o líder precisa correr atrás também e se desenvolver naquilo que é necessário para ele exercer a liderança efetiva. Tá. E aí o fundamento número 3, ele, assim como a visão sistêmica, ele, claro, ele é muito mais exigido nos níveis 2 e 3, mas já no diagnóstico e na primeira certificação, também, obviamente, a gente busca, que é o gestão por processos. Explica para nós. Exatamente. Gestão por processos é a consciência que cada gestor precisa ter de que o fim do seu processo gera um resultado, né? Então, ele recebe o paciente, ele tem os insumos, os equipamentos para oferecer aquele serviço para o paciente. E independente de onde o paciente esteja, se é na unidade de internação, se é, no centro cirúrgico, ou se é num centro de diagnóstico por imagem, a gente está o tempo todo transformando aquele cuidado, aquele serviço, né, aqueles inputs de entrada em saída, num serviço que a gente vai oferecer e vai entregar para o próximo processo, porque geralmente o paciente, ele caminha na instituição, ele fez o exame, ele volta lá para a unidade, sei lá, cirúrgica, porque ele estava no centro cirúrgico, depois ele vai para a terapia intensiva, da terapia intensiva ele vai para uma unidade de internação, depois ele faz o acompanhamento no ambulatório, depois ele volta a fazer mais exames. Então, o gestor, quando tem a consciência que o seu processo gera um resultado, ele sabe que se o resultado dele for ruim, toda a cadeia de processos vai ser ruim. Então, é por isso que vem esse conceito de gestão por processos, inclusive não de gestão de processos. Porque uma coisa é olhar o processo isolado. E quando eu falo de por processos, eu olho toda a cadeia e como esses processos estão interligados. Muito bem. E o fundamento número 4, tão importante quanto os anteriores, é o desenvolvimento de pessoas. Vamos lá. Bom, é o comprometimento, né, que a organização precisa ter em desenvolver pessoas. Dei o exemplo de líder, mas não são só os líderes, né? É sabido aí que cada vez mais a gente tem uma deficiência de formação, de capacitação das pessoas, além de o modus operandi daquela organização sempre ser diferente de qualquer outra organização, né? São valores incluídos, são a própria cultura de assistência, de atendimento, ela é diferente de uma organização para outra. E a organização precisa ter esse compromisso em desenvolver as pessoas nessas deficiências que ela mapeia, né? Por isso que um dos requisitos que é o desdobramento desse fundamento é a avaliação de desempenho das pessoas, da organização, para que a organização saiba quais são as skills que precisam ser desenvolvidas e investir ou criar, né, o ambiente, ou a estrutura, ou definir estratégias para que esse desenvolvimento seja feito. O fundamento número 5, que entrou na última versão do manual lá de 2018, é o cuidado centrado no paciente, que a gente tanto fala. Na verdade, acho que até um pouquinho antes de 2018, né, a gente vem batendo nessa tecla o quanto isso é importante, o quanto isso é trabalhado, principalmente fora do Brasil, com bastante intensidade. Explica para o nosso público o que é o tal cuidado centrado no paciente. É verdade. Aliás, tem muita organização, né, que fala, eu faço cuidado centrado no paciente. Mas o cuidado centrado no paciente, como ele deve ser feito, é amplo, é complexo, é compartilhado, né? A gente sabe que a gente não vem com a cultura aí de muitas décadas de compartilhar decisões, por exemplo, com o paciente, né? A gente sempre teve essa característica de entender que o profissional de saúde é autossuficiente para tomar decisão pelo paciente, visto que ele tem o conhecimento.
Mas hoje não se acredita nisso, né? Primeiro pelo interesse, o maior interessado no seu próprio cuidado, na sua saúde, é o próprio paciente. A informação hoje está bem mais acessível e todo atendimento, toda a prestação de serviço tem riscos, né? E esses riscos precisam ser compartilhados para que o paciente também compartilhe essa decisão, tanto em relação aos benefícios que serão oferecidos por meio desse atendimento, quanto os riscos. Então, a gente acaba compartilhando o que é bom, o que é ruim, mas tomando uma decisão muito mais assertiva frente ao que o paciente quer também, que o paciente tem como expectativa. A outra questão de cuidado centrado no paciente tem relação com os valores, com as crenças do paciente, né? E vai muito além da religião. Tem relação com hábitos, tem relação com coisas que o paciente acredita, e que, se não preservados, que se não valorizados, podem prejudicar o tratamento do paciente, né? Podem realmente interferir na saúde ou na melhora, né? Às vezes ele pode ter uma crise de ansiedade, e isso só prejudicá-lo em razão de um fator emocional que foi provocado por não respeito à sua crença ou seu valor. Então, cada vez mais se fala do quanto isso deve ser respeitado e do quanto deve ser valorizado nas organizações de maneira efetiva, né? É interessante que, né, de uns 3 anos para cá, a experiência do paciente, né, se tornou uma temática bastante valorizada por várias organizações, as pessoas tentam entender o que é tal experiência, mas vale lembrar que a experiência do paciente é apenas um dos 8 pilares do cuidado centrado no paciente. Então, o cuidado centrado no paciente, ele é muito abrangente, ele é muito amplo. A gente teve uma aula sobre isso, acho que em março, nos cursos abertos do IBS. Porque é pesado, é difícil de implementar e a gente acha que sabe, e acha que já faz isso há muito tempo e às vezes não faz, né? A gente está falando de temas como literacia, como a própria experiência e esse respeito aos valores, necessidades, que também tem estratégias específicas para isso. O Cicilo falou aqui um tema, né? Dentro da gestão integrada é fundamental que se tenha boas práticas corporativas e compliance, com certeza. Fala, doutores, querido doutor, estava aqui falando, estava com saudade das duas, nós também. As mídias sociais são demais. Muito bom. Vamos para o fundamento, então, número 6, que é o foco na segurança, que eu diria que talvez é o principal aqui da metodologia. Segurança do paciente, colaborador, etc. Um beijo aí ao doutor Ricardo. Obrigada pela audiência. Sempre está aqui nos assistindo e nos prestigiando. Bom, segurança é fundamental, né? Tanto que é o primeiro princípio, quando a gente fala dos níveis de maturidade da acreditação ONA, ele envolve o nível 1 de maturidade de acreditação, e parte do pressuposto de que eu não posso nunca, em nenhuma hipótese, gerar dano ao paciente que seja desnecessário ou que seja previsível. Então, em tudo que eu faço, como eu penso assistência, ou até todos aqueles processos que não impactam direto, que não estão ligados diretamente à assistência, mas têm impacto na assistência, eles devem ser pensados com foco na segurança, de não gerar dano ao paciente, e não só ao paciente, mas também ao colaborador, ter uma estrutura segura, né, aos circundantes que estão ali ambulando pela organização de saúde. Então, segurança é um dos fundamentos que eu acredito que, se não é um dos mais, é o que mais permeia o manual de acreditação do sistema brasileiro. Com certeza. O fundamento número 7, eu já digo de antemão que não é, gente, só fazer gerenciamento de resíduos. É o fundamento da responsabilidade socioambiental. Explica para o nosso público, Vivi. Esse é um fundamento que, inclusive, é um bom exemplo de como a gente vislumbra, né, esse princípio, esse fundamento na organização de acordo com a maturidade que ela tem. Então, no começo, a gente olha PGRSS, mas tem que também ter uma política, o que eu vou fazer com os resíduos, o que eu vou... como que eu vou contribuir para o ambiente, né, entendendo a minha organização como um agente ativo dentro daquela sociedade. E aí, conforme os níveis vão aumentando, a gente vai puxando um pouco mais a rédea. Até que
o impacto dessa organização seja enxergado e realmente seja efetivo na sociedade onde ela está inserida. Então, como que eu posso contribuir, mesmo para aquela sociedade que está no meu entorno, mas que não é paciente da minha organização? Como que eu posso, com os meus recursos, com a minha expertise, com o meu conhecimento, de alguma maneira contribuir para aquela sociedade, né, em relação ao seu autocuidado, em relação à sua saúde. Então, assim, eu gosto da beleza do manual de acreditação, que nunca falam como a gente tem que fazer, né? Então, ele deixa a gente usar a nossa criatividade, voar e ir até o céu. E como o brasileiro é muito criativo, a gente vê cada exemplo legal nessas avaliações, porque realmente, assim, o manual diz para você o que você tem que fazer, mas não diz como você tem que chegar lá. Então, a gente tem inúmeros exemplos que não são moldados, mas que são sempre desenhados pensando nesse resultado que esse fundamento pode oferecer para essa sociedade e com os recursos que essa organização tem. Então, é só colocar a criatividade aí para funcionar e, com certeza, vocês vão conseguir atender esse fundamento. E falando em criatividade, fundamento número 8, aborda a criatividade no seu entremeio, que é a cultura de inovação. O que é a cultura da inovação? Exato. Você sabe que a gente falava lá nos primórdios, né, do manual de acreditação, a gente falava em inovação só no nível 3. E numa reflexão, eu acredito que foi até no manual 2018, não sei se foi 2014 ou 2018, mas numa reflexão, o que a gente discutiu foi: a gente faz inovação o tempo inteiro, né? Vejam a crise que a gente está vivendo. Eu duvido que as organizações que estão passando pela crise de pandemia, não tiveram que ser criativas, não tiveram que ser inovadoras, não tiveram que fazer transformação digital, fazer input de tecnologia. Então, elas realmente se redescobriram em processos, em pessoas, em competências que elas não tinham e tiveram que desenvolver. E tudo isso é inovação, né? Inovação não é só tecnologia. Inovação também é todas as mudanças que eu imprimo nos meus processos ou alterações que eu faço, inclusive no meu RH, que vão provocar mudanças positivas. Que eu fazia diferente, agora eu posso fazer de outra forma. Isso é inovação. Com certeza. E a questão da inovação, as pessoas acham que ela é focada em tecnologia apenas. Não é isso, né, Vi? Não é. Foi o que eu acabei de mencionar, né? A inovação, ela pode vir por meio de um processo. Então, se eu percebo que o tempo de espera lá no pronto-socorro tá demorando mais do que deveria, eu posso simplesmente, com uma revisão de processo, alternando etapas, verificando, claro, sempre colocando a segurança em primeiro lugar, mas alternando, por exemplo, cadastro e triagem para ver se agiliza o processo, ou criando uma estrutura no pronto-socorro de um pré-atendimento. Tudo isso é inovação e nem sempre tem relação com tecnologia. Entendi. Tudo bem. O penúltimo fundamento. Penúltimo é a melhoria contínua. Muito forte para o nível 3, mas também perene em todos os níveis. Melhoria contínua. A melhoria contínua é o tal do casamento sem direito ao divórcio, né? Porque todo mundo, quando entra para o processo de acreditação, realmente, assim, fica fascinado pelos resultados que a metodologia traz. E o mais bacana da metodologia é que essa jornada, ela não termina nunca, né? Então, assim, sempre eu vou querer gerar um resultado melhor do que eu já alcancei. Sempre eu vou ter oportunidade de refinar um processo que, inclusive, já havia sido estruturado. Então, o conceito de melhoria contínua é de que sempre é tempo para você melhorar. Sempre existe oportunidade para você fazer algum incremento de melhoria no seu processo, na sua organização, com o seu time. Sempre há essa oportunidade. Muito bem. E o último fundamento de acreditação é a ética e transparência. Ética e transparência. Esse é um fundamento que veio, né? Inclusive, esse tem mais um, que é o de natureza não prescritiva, mas eu vou acabar falando dos dois últimos.
Ética e transparência, ele veio na última versão do Manual 2018, porque a gente estava vivendo um momento, né, muito injusto, não parcial, quando a gente olhava a relação das organizações de saúde com os pacientes, ou até da relação das organizações de saúde com as operadoras. E é preciso ser transparente, é preciso ser ética na prestação do cuidado, né? É muito delicado o que a gente faz enquanto organização de saúde. E esse é o mínimo. A gente precisa ser ético, a gente precisa ser transparente com o paciente quando a gente diz, olha, tem outra solução de tratamento para o teu caso, mas o teu convênio não cobre, ou isso não está incluso no seu convênio e a gente vai disponibilizar esses insumos e você vai precisar pagar parte. Então, assim, ser transparente e ser ético era óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então, a gente colocou em 2018 esse fundamento. E o último é da natureza não prescritiva. Também era super óbvio, né? Mas, poxa, a gente fala desde que ONA é ONA, desde que ONA existe, desde a criação do Sistema Brasileiro de Acreditação, que nós, enquanto organismo acreditador, e nem a ONA, pode inferir no método. Não, a gente não pode falar como que a organização deve fazer. A gente pode sim dividir nosso know-how, nosso conhecimento, dar exemplos que outras organizações fizeram, mas a gente não pode impor método. Então, a natureza não prescritiva vem desse conceito de a organização sempre ter liberdade e sendo orientada por padrões que falam que ela deve fazer e em qual resultado essa organização deve chegar. Muito bem. Esse último fundamento, ele cai com um peso muito maior até para o avaliador do que só para a organização, né? Acho que não é incomum. O pacote da organização, mas esse último, se o avaliador não estiver bem treinado e não souber executar o seu papel, ele pode impactar nesse fundamento, mas aí a organização tem também que já saber de antemão qual é ele e exigir da sua organização, instituição acreditadora que tenha todo esse alinhamento, sim. Não sei se tem alguma pergunta antes da gente passar para o tema de dimensões da qualidade. Vamos ver se tem aqui, mas eu acho que eu falei todos. Gente, quem chegou depois do início, pega papel, pega caneta, porque hoje a gente está fazendo uma explicação aqui pormenorizada de cada um dos fundamentos da acreditação ONA e também das dimensões da qualidade que a gente vai começar a falar agora. São tópicos ultra importantes para você que está no processo de acreditação, ou começando, ou só implementando questão da qualidade independente da acreditação. Por isso que a gente pede para vocês sempre anotarem, estudarem, e quem perdeu o comecinho, depois essa live vai lá para o IGTV. Mas é bom estar aqui ao vivo para vocês fazerem perguntas e a gente poder discorrer. Bom, as dimensões da qualidade, elas são bem mais antigas do que a própria metodologia ONA. Seria isso, Vivi? Explica um pouquinho para o pessoal o que é a dimensão da qualidade. Sim, na verdade, com esse termo, né, de dimensões da qualidade, do cuidado, da assistência, esse termo já é mencionado por muitos autores desde a década de 70. Em 1977... um autor chamado Brook, ele já falava de dimensões como componente técnico, né, que é o que a gente conhece aí como evidência científica hoje em dia. Processo diagnóstico tem a ver muito com o processo médico, né, de fazer efetivamente o diagnóstico. O processo terapêutico, que também tem a ver com o médico. A arte do cuidado, ele chamava de arte, porque... na época, o conceito era realmente de um artista fazendo uma transformação naquele cuidado, e a interação médico-paciente. Então, o olhar para a relação médico-paciente, principalmente o olhar para o profissional médico, ele já era muito valorizado e foi valorizado demais por esse autor quando se começou a falar disso. Em 80... a gente já começa a ouvir falar, né, inclusive nos dias de hoje, do Donabedian, que traz algumas dimensões de qualidade. Eu tenho anotado aqui para não esquecer de nenhuma, para falar para vocês. Qualidade técnico-científica, acessibilidade e disponibilidade, é o quão os recursos para aquele paciente estão disponíveis para que ele seja atendido, as relações interpessoais, que aí já transpõem além da relação médico-paciente, e a continuidade, quando a gente fala de continuidade do cuidado.
Holland em 83 e Long em 85 trouxeram pela primeira vez os conceitos de eficiência e efetividade, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. E aí volta Dona Beide em 90, revisando aquilo que ele já tinha publicado há uma década atrás, com 10 dimensões da qualidade. Eficiência, efetividade, equidade, eficácia, a própria relação médico-paciente, que foi levantada lá em 77, otimização, aceitabilidade, amenidade, né, que tem a ver com protocolos de dor e contenção, conformidade com as preferências dos pacientes. Primeiro conceito aí que começa a falar um pouquinho de cuidado centrado. Em 93, a DAI revisa e só destaca 3, eficiência, efetividade e equidade. E aí, o Institute of Medicine, que é um instituto americano, em 2001, trouxe uma parametrização de 6 dimensões de qualidade, que é eficiência, efetividade, equidade, centralidade no paciente, segurança e oportunidade. Então, assim, já faz tempo, né, que a gente discute isso, e inclusive as dimensões da qualidade, não sei se você se lembra, Alexia, elas já foram mais destacadas, né, no manual de acreditação antes dessa versão 2018, e isso um pouco se perdeu nessa última versão, e no comitê e nos grupos aí de trabalho nós discutimos para isso voltar de alguma forma, nem que incutido nos requisitos, nos padrões, mas de alguma maneira as dimensões serem resgatadas. Muito bem. Foi lá em 2001, né, que houve a liberação do segundo relatório do Institute of Medicine, que o primeiro foi aquele que abordou... Do abismo, né? Nos Estados Unidos, 44 mil pessoas minimamente morrem por ano em relação aos eventos adversos. E o segundo grande, mais famoso relatório do IOM foi o Crossing the Chasm, que é cruzando o abismo da qualidade, que justamente trouxe a resposta àquele primeiro relatório, né? Que trouxe, bom, então, para que a gente tenha um cuidado seguro, um cuidado efetivo, essas 6 são as bases, as pedras fundamentais para toda a organização de saúde. Então, a ONA, sim, se alinhou ao que o IOM, né, o Institute of Medicine, abordou lá em 2001 e estabeleceu agora, já está dando spoiler, para o manual que entra em vigor a partir de janeiro, as 6 dimensões da qualidade. Vou começar perguntando para a Vivi, então, o que é a tal da segurança? Bom, segurança também é um fundamento, né? A gente falou bastante sobre isso. E não é diferente na dimensão da qualidade. Eu não, de maneira alguma, na minha prestação de serviços, gerar qualquer tipo de dano ao paciente. Então, qualquer dano que seja previsível ou dano desnecessário, ele deve ser evitado e previsto em todos os processos, barreiras para isso, né? Então, essa é a principal dimensão. E a primeira. A segunda dimensão significa que as organizações precisam assegurar uma assistência que é efetiva. O que seria uma assistência efetiva? Efetiva essa assistência precisa estar pautada em evidência científica. Então, é aquilo que, inclusive, a comunidade farmacêutica usa muito, né, em relação à segurança medicamentosa, dos certos. Então, é você ser assertivo naquilo que o paciente necessita, né, prestar o atendimento certo, no paciente certo, na hora certa, e não confundir com eficácia, porque eficácia é o planejamento dessa assistência. Então, a grande sacada da efetividade é encontrar o mais próximo deste planejamento no resultado real que essa assistência pode promover ao paciente. Muito bem. E hoje, né, cada vez mais, as organizações pensando em custo, né? A gente fala muito em custo, mas lembrar que custo-efetividade é o que a gente busca, né? Não adianta só pensar em custo, vamos diminuir aqui, vamos comprar um antibiótico mais barato, vamos nem avaliar fornecedor, porque é porque a gente pensa só em preço, aí quem sai em prejuízo é essa efetividade. Então, esse equilíbrio é o que a gente tem que buscar o tempo todo
né? O custo é importante sim para sustentar a organização, mas a efetividade para o seu cliente, paciente, é o que a gente busca. Bom, o terceiro, e também que também é um fundamento, terceira dimensão, é a dimensão da assistência centrada na pessoa ou no paciente. Explica um pouquinho de novo. Bom, assistência centrada também tem super a ver com o fundamento de gestão em saúde, está relacionado com o quanto eu compartilho a decisão com o paciente, o quanto eu promovo também esse ambiente para o paciente ser um agente ativo do seu próprio cuidado, do quanto a organização também incentiva e fomenta isso. E ter escutativa, né? Porque eu preciso escutar o que o paciente tem de necessidade, o que ele tem de vontade, quais são as dúvidas que ele tem para eu saná-las em tempo real, né? Como eu falei, um episódio de ansiedade pode provocar uma piora no quadro dele. Então, eu tá sempre com a estrutura e a comunicação acertada para que esse cuidado centrado seja prestado da melhor forma possível. Acho que um exemplo, né, de como o manual ONA se adequa ao cuidado centrado é, por exemplo, na exigência de uma política de consentimento informado, né, assegurar que esse paciente ele recebe todas as informações para que a sua tomada de decisão seja baseada em fatos, em evidências, né? O fato de estabelecimento de protocolos, né, protocolos assistenciais que são baseados em evidência, também faz com que a melhor evidência seja provida para esse paciente. Todas as táticas também de engajamento do paciente, tudo isso está dentro desse bloquinho chamado centrado no paciente, cuidado centrado. A quarta dimensão é a dimensão relacionada à prestação de uma assistência oportuna. O que é essa questão da oportunidade na assistência? Oportuna é na hora certa, né? Então, muitas vezes o cuidado atrasa, muitas vezes o cuidado não chega, que é pior ainda. Então, oportuna é eu oferecer a assistência ou os recursos que ele precisa no momento certo, ou seja, no momento em que ele está precisando. Então, por exemplo, quando um médico faz a prescrição de um tratamento com um antibiótico, o paciente toma a primeira dose, a segunda dose, o repique, precisa ser feito num certo tempo que está estabelecido na prescrição. Se atrasa 8, 10, 12 horas, certamente eu tenho impacto no quadro de evolução desse paciente. Então, o ser oportuno é ser assertivo enquanto ao tempo certo. Então, por exemplo, se a gente pensar não só nos processos assistenciais, mas pensar até num processo que é assistencial mais indireto, como o banco de sangue, né, a agência transfusional, quando a organização estabelece, por exemplo, tempos para uma dispensação de uma bolsa de urgência, emergência ou uma bolsa de rotina, isso também está pensando na dimensão da oportunidade? Excelente exemplo. E não só nessa dimensão, como essa dimensão aplicada a diversas situações diferentes. Porque geralmente o protocolo de hemotransfusão ele está pautado em situações de urgência, de emergência, né? Situações que podem esperar, ok, pode esperar e a gente controla esse tempo de transfusão. Aquilo que precisa ser imediato é imediato, ou seja, chegou a necessidade, tem que levar a bolsa na hora. Então, é um bom exemplo, inclusive, mostrando que o mesmo fundamento ele pode ser aplicado em tempos diferentes, até na mesma situação, que é de hemotransfusão. Eu gosto sempre de explicar como as organizações, na sua abrangência, têm que estar alinhadas e não só as unidades assistenciais. Então, por exemplo, quando a gente fala de protocolo de sepse, o papel da assistência farmacêutica é garantir aquele antibiótico sendo administrado até 60 minutos depois que esse paciente entrou na organização. Que às vezes a farmácia é o problema na logística de o antibiótico. O laboratório tem que garantir a liberação do resultado do lactato em 30, 40 minutos, dependendo do protocolo da organização. Então, todo mundo, né, todos os departamentos, os processos, as unidades têm a ver com isso aqui. Seria isso, Vi? É isso mesmo. É isso mesmo. A quinta dimensão da qualidade é a eficiência. O que é essa assistência eficiente?
Então, a eficiência está relacionada ao custo, né? Então, eu sei que é um assunto, às vezes, muito polêmico, mas que ele precisa ser ressaltado, né? Eficiência é eu oferecer a assistência que aquele paciente precisa, que aquele paciente necessita, sem faltar e sem excesso. Principalmente porque a gente vive num contexto também com interesses financeiros, interesses comerciais na relação entre esses serviços, e não é incomum, até em avaliação, a gente não ter, por exemplo, protocolo de prescrição de alguns exames que oferecem risco ao paciente. Mamografia é um exemplo, né? Quando eu prescrevo para um paciente que realmente precisa daquele exame, ok, porque ele tem um histórico familiar, ele tem uma idade, ou ele tem um sintoma clínico, né, que culminou nessa prescrição. Mas quando a gente vê um paciente sem nenhuma dessas características, realizando exame, né, e não é um paciente, são vários, de maneira indiscriminada, a gente não só está fazendo desperdício, né, de toda a máquina de saúde, porque isso desencadeia, né? Isso uma hora estoura na mão de alguém. Né? Geralmente na medicina não, na saúde suplementar, isso estoura no bolso, né, dos RHs, das empresas ou de quem está financiando o seu próprio convênio. No SUS, no sistema como um todo, né, que tem recursos finitos e uma população enorme para atender. Então, essa dimensão vem justamente para a gente equalizar e entender que não pode haver desperdício, que todos os recursos precisam ser otimizados da melhor maneira possível. E isso não envolve só aquilo que impacta em valores diretamente, né? Como eu citei exemplo de prescrição médica, mas, por exemplo, retrabalho de processos, né? Se o processo pode ser melhorado, se a gente identificou retrabalho, é nosso papel, enquanto cuidadores de saúde, enquanto organização de saúde, que atende uma dimensão de qualidade do cuidado, fazer a otimização do seu processo e reduzir esse custo que é desnecessário. A gestão do acesso, incluindo aí, né, o gerenciamento de leitos, acho que seria um exemplo clássico de como essa eficiência tem que ser muito bem manejada. Acho que seria isso, né? Muito bem. E a última dimensão é a questão da equidade, que é justamente prestar uma assistência que seja igualitária. O que significa isso? Né? Tem alguns autores que chamam equidade, tem outros que chamam de igualitária, mas em suma é tudo igual. É o senso da justiça, né? Não ter preconceitos com cor, com cargo, com gênero, com orientação sexual, com etnia, enfim. É você entender a necessidade do paciente, distribuir os recursos que você tem para todos os pacientes sem discriminação nenhuma. Então, independente de onde você esteja, independente qual seja a sua instituição, independente do público que você atenda, né? Quer ver um exemplo? A gente acaba vendo muita diferenciação naquelas organizações que atendem SUS e convênio e privado. O que eu sempre digo não tem problema ter um luxo, um conforto maior para o paciente privado, mas em relação à necessidade para corrigir ou melhorar ou transformar a saúde do paciente, a necessidade do cuidado, isso não pode ser diferente, tem que ser igual. Então, esse senso mesmo de justiça. Muito bem, muito bom. Nossa, hoje a aula foi mega rica em conteúdo, conteúdos aí super científicos, baseados em evidências, para vocês anotarem, implementarem e, enfim, traduzirem isso em práticas nas organizações de vocês. E aí, lembrando que agora, nos dias 19 e 20 de agosto, pela primeira vez, a gente vai fazer o curso de formação de avaliadores totalmente já alinhado às várias práticas que o novo manual da ONA, né, que vai ser liberado aí em janeiro. Então, tudo que já foi publicado, tudo que já foi consensado, a gente já está alinhando, a gente já teve acesso aí à consulta pública, já está alinhando
tudo, né, o que tá sendo divulgado. Então, vai ser muito bacana. É um curso que interessa não só quem quer ser avaliador, né, do IBS, que em geral é mais ou menos ali uns 50%, 60% do público desse curso, que acontece mais ou menos umas 3 vezes por ano. E também tem muita gente, muitos gestores da qualidade, muitos líderes de departamentos assistenciais ou não, que gostam de fazer o curso de formação de avaliadores para entender o que é que os avaliadores buscam, né, de evidências e de parâmetros nas organizações de saúde, para que eles se preparem para essa visita, aí, seja diagnóstica ou de certificação. Então, vale muito a pena. E Vi, conta um pouquinho como é que funciona esse curso nesses Bom, 2 ciclos aí. vou falar. O curso, ele primeiro prepara, né, os profissionais de saúde para serem avaliadores, caso eles queiram seguir por essa jornada. Então, essa é uma das etapas principais para ele se tornar avaliador. Tem a etapa da capacitação da ONA e de um exame depois. O profissional precisa ser formado, precisa ter experiência em liderança, não com o cargo de líder, mas, por exemplo, o enfermeiro, ele lidera técnicos de enfermagem. Então, ele precisa demonstrar que ele tem essa experiência. E Mas para ser avaliador, para fazer o curso... Para ser avaliador, para fazer o curso, não. Para fazer o curso é a segunda jornada, né? A segunda jornada que é aquele profissional de saúde que simplesmente quer entender como são estabelecidos os requisitos, quais são as evidências que o avaliador busca, né? Para que aquela organização esteja adequada e possa ser acreditada. Esse é um curso que a gente também ensina como fazer coleta de evidências, como escrever relatório, né, de tudo aquilo que a gente viu, como dar feedback para o profissional que é avaliado. A gente ensina, vai falar de fundamentos de gestão da saúde, vai falar das dimensões, fala de todas as sessões. Então, acho que a principal característica do curso do IBS é que nós passamos de requisito a requisito, né? Nos 3 níveis, nível 1, 2 e 3, das 3 maturidades, mas a gente passa de requisito a requisito explicando cada um deles e como a organização pode atender a esses requisitos. Deixa eu ver o que mais. A gente vai falar dos níveis, vai falar também de protocolos multidisciplinares, né? Dr. Rafael Munerato, que é um médico que nos acompanha, que a gente tem uma super admiração, nos acompanha desde a fundação do IBS, e ele vai falar com bastante propriedade da experiência que ele teve na aplicação, no desenvolvimento, na construção de protocolos multidisciplinares e como mensurar o resultado desses protocolos. E aí as 4 seções do manual, né? Então, gestão organizacional, passando pelas 9 subseções. A gente vai falar de atenção ao paciente, também falando de todas as subseções, diagnóstico e terapêutica. E lembrando que, assim, todo o curso, ele é pautado para as organizações mais complexas. Então, a gente passa por todas as subseções. Então, se eu sou um hospital dia, esse curso serve para mim. Se eu sou uma clínica, esse curso serve para mim. Se eu sou um hospital de alta complexidade, esse curso serve para mim. Então, a gente levantou a régua, a gente ministra tudo dentro do curso para que ele possa atender qualquer tipo de escopo na área da saúde. E a última sessão é gestão do apoio, né, com todas as áreas aí que apoiam a assistência para que ela seja efetiva e para que ela seja transformadora aí no cuidado da saúde. Bom, esse curso é o nosso curso mais queridinho, é o curso que está com a gente desde 2012, né? Desde a primeira vez que ele foi realizado. Então, concebido. Sempre reaprimorado, revisado, dessa vez extremamente revisado, já trazendo para vocês todos os, né, as novidades que a gente tem até agora da revisão do manual da ONA. E acontece dias 19 e 20 de agosto. E você, para você se inscrever, basta entrar lá no www.ibes.med.br, que é o nosso website, e fazer a sua inscrição para você participar. Depois desse, gente, só tem mais um curso de formação de avaliadores, que é lá em novembro, então está bastante longe, então aproveite para fazer agora, para você já se preparar, não esperar até novembro, até porque novembro, em geral, tem bastante procura e as vagas são limitadas, tá?
Então, Lé, eu queria falar só de uma oportunidade que é importante lembrar que, apesar de o curso já estar alinhado na versão 2022, a gente também ministra dentro da versão 2018. Então, o profissional vai estar preparado para seja avaliar, seja implementar nas organizações as duas versões. E é tempo para pensar na certificação também na versão 2018, né? Como a cada 4 anos as versões são aprimoradas, então sempre há novos requisitos a serem atendidos. Então ainda dá tempo de quem quiser certificar esse ano até dezembro. O curso vai explorar tudo que você precisa para que você possa implementar com facilidade na sua organização. muito bem. E a gente falando em limite, em novembro, etc., a gente está quase aqui sendo derrubada. Derrubada. 1 hora que a gente está aqui falando. E a gente tem que ter mais esse cuidado aí para não ultrapassar essa 1 hora. Mas foi muito, muito rica, vi a sua explanação. Acho que ficou muito claro na questão não só dos conceitos, mas dos exemplos que você deu. Como que fundamentos e dimensões são diferenciados e às vezes, né, tem repetições, mas como cada um deles se adequa à metodologia da ONA e como que nós, que somos de organizações de saúde, podemos usar essas práticas, esses valores todos dentro do nosso dia a dia, né? Acho que Perfeito. vale a pena. Também, Pessoal, muito obrigada. não vai dar tempo, né, Lé, de a gente responder pergunta, mas eu posso deixar uma sugestão? A gente vai deixar essa live gravada, então avisem quem não conseguiu participar. E se vocês tiverem dúvida, podem mandar lá na postagem da live, que a gente responde por lá, tá bom? Aqui no Instagram, a postagem fica aqui ativa e depois no IGTV vocês também podem ver o vídeo. E amanhã, lá no canal Excelência em Saúde do YouTube, também a gente posta o vídeo lá. Então tem bastante opções para vocês que perderam o comecinho, o finalzinho, se adequarem, tá bom? Vi, muito obrigada mais uma vez. Obrigada ao nosso público aí que esteve ativo até o final. Muito bom. E a gente se vê, então, dias 19 e 20 de agosto no curso de formação de avaliadores. Um grande beijo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.